Olá, internautas, Pastor Jonias, estamos de volta gravando a videoaula da lição número 11, a revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. Lembrando-vos que no site www.missãoindoconfinsterra.com e também no blog, especialmente o blog Escola Dominical Jonias, blogspot.com.br, você encontra os vídeos comentados pelo pastor Jonias e também as lições postadas com antecedência. Você pode estudar a lição para transmitir para seus alunos, para sua escola bíblica dominical, na sua localidade. É um conhecimento a mais que nós deixamos e oferecemos para aqueles que estão lidando nesta área tão especial, que é ensinar a palavra de Deus através da agência regular da Escola Bíblica Dominical de Ensino. Pastor Jonias comentando em vídeo, sempre com antecedência. Lição 11, terceiro trimestre de 2015. O tema: a organização de uma igreja local. O texto áureo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5, verdade prática. A igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus através de sua palavra, que é o manual de orientação eclesiástica por excelência. Nós teríamos como objetivo saber organizar e administrar uma igreja local. Nós vamos mudar um pouco a forma de vídeo, da forma slidecast para a forma screencast. Slidecast, quando você faz a gravação apresentando no PowerPoint. E quando você usa diretamente da tela do computador, você usa a forma de criar vídeo chamada screencast. Vamos ao nosso blog, o blog da Escola Bíblica Dominical, que tem todas as lições e vídeos comentados antecipadamente. Nós trabalhamos com as principais editoras. Aqui, por exemplo, nós temos página principal sobre revista da editora Betel. Aqui está postada a revista com antecedência. Revista da editora CPAD está postada aqui a lição Central Gospel, sempre postamos também. Aí vem vídeos da Betel, os vídeos que nós gravamos, sempre aqui, vídeos da lição CPAD, sempre estamos postando. E hoje nós vamos trabalhar aqui, nesse menu aqui, revista da editora CPAD. E aqui, vamos rolar a página, nós temos aqui a lição 11, lição 11 da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Nessa lição 11, nós vamos trabalhar o capítulo 1 da carta a Tito. A carta a Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, seu filho na fé, que ele havia deixado em Creta. Tem 3 capítulos, 46 versículos. É uma das cartas pastorais. Creta era a localidade ou a cidade onde estava Tito, pastor, deixado ali por Paulo. A ilha de Creta, maior ilha da Grécia. É a 5ª maior ilha do mar Mediterrâneo. É localizada ao sul do mar Egeu. Está posicionado no cruzamento de 3 continentes. Privilegiada a cidade. Portanto, no cruzamento da Europa, Ásia e África. E é uma ilha da Grécia. Paulo direciona ensinamento precioso, encaminhando a situação de organização de uma igreja local. Ele se preocupa com a doutrina, com os falsos mestres e com a disseminação do evangelho através de eclésias, de igrejas plantadas em diversos locais, em diversas localidades, deixando Tito como uma espécie de supervisor que estaria plantando igrejas e supervisionando para a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele tem
preocupações que nós vamos estudar nessa lição, preocupações preciosas e orientações ao seu pastor, até certo ponto, inexperiente, por ser novo e filho de Paulo na fé, deixado em terra distante. A epístola é enviada a Tito. Eu já vos introduzi aqui que Paulo encaminha essa carta a Tito com 3 capítulos na atualidade, que possui 46 versículos, com ensinamentos preciosos. O intento da epístola era o principal propósito de Paulo objetivar conselhos ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido. Tito recebeu a incumbência preciosa, conforme vos disse, de supervisionar e organizar igrejas na ilha de Creta. Essa carta ela foi escrita mais ou menos no mesmo tempo da primeira carta a Timóteo, só que no ano 64 da nossa era, ou depois de Cristo. Foi escrita por Paulo, um viver correto. Como ministro do Evangelho, Paulo exige ordem na igreja e que os irmãos vivam de maneira correta, santa, segundo a Bíblia, de estudo, aplicação pessoal. A ilha de Creta era conhecida pela preguiça, glutonaria, maldade de seus habitantes. Ao aceitar Jesus, haveria uma mudança, uma metamorfose, uma transformação. As pessoas que recebiam a palavra, que eram lavadas, que eram transformadas pela palavra. A palavra lava, a palavra limpa, a palavra purifica. Aquelas pessoas eram transformadas e tinham um caráter mudado. O caráter é o aspecto psicológico da personalidade, muito difícil de ser mudado depois de ser formado. Porém, a palavra de Deus tem a especificidade de mudar, de transformar, de fazer uma lavagem, uma limpeza e passar a pessoa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo viver, aleluia. Um viver para Cristo. Agora, os crentes alvejados pela palavra, através de Tito, encaminhado por Paulo, eram mudados. Estes crentes oriundos de um povo mau, perverso, onde predominava a preguiça, a glutonaria, a maldade. Ali, depois de ser recebidos na igreja, de serem alvejados com a palavra, eram mudados. Oh, aleluia, aleluia. Como é precioso quando a pessoa é transformada. O Evangelho tem a função de mudar a vida, de transformar. Quando a pessoa levanta a mão e aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a ser regenerado, ele passa por um dos 3 aspectos da salvação, que é a regeneração, aleluia. A salvação, ela possui 3 facetas especiais: a regeneração, a santificação e a justificação. Nesse aspecto da regeneração, os crentes são mudados, sua vida é transformada, o seu caráter é mudado e moldado na palavra. O pastor precisa proteger o rebanho de Deus. É o ponto 2, a parte 2 da lição. Sem dúvida alguma, pesa sobre a responsabilidade dos pastores proteger o rebanho, guardar. A figura do pastor, na Bíblia, nos revela alguém cuidadoso, com o bordão, com o cajado, em um determinado lugar, cuidando das ovelhas, protegendo, orientando, dando alimento, dando água e protegendo dos animais selváticos que pudessem atacar. E aqui, na parte 2.1, qualificação dos pastores. Em sua carta a Tito, Paulo enfatiza as qualificações do bispo em relação à família, como um homem casado, fiel à sua esposa e na criação de seus filhos de forma exemplar. O molde é a palavra de Deus, a qualificação. Precisavam ser homens de qualidade, no ponto 2. Crentes, porém problemáticos. Ele enfatiza aqui a orientação ao procedimento dos crentes problemáticos, chamando-os de os da circuncisão, ou seja, oriundos dos judeus, que passavam a ser crentes, mas que não eram mudados, os judaizantes.
não eram transformados, eram problemáticos, causadores de situações constrangedoras no meio da igreja, e Paulo orienta que sejam repreendidos severamente para que possam ser transformados, para que possam ser mudados realmente. Ele chama de bestas, faladores, que estragam o rebanho, que estragam a igreja. Deve receber a admoestação à altura, para tapar a boca, a expressão dele é essa. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Aqui a orientação severa. A posição deve ser severa, porque é uma orientação, um ensinamento a pessoas que estão estragando, que estão desvirtuando a palavra e transtornando o ambiente que deveria ser de paz e na orientação da palavra genuína. Aleluia. Esses crentes faladores, eles são encontrados nos tempos modernos, infiltrados dentro das igrejas e que pervertem, causam males, transtornam e às vezes vão ficando sem uma repreensão à altura. E os males são em quantidade volumosa e que precisamos tomar uma atitude severa. A palavra de Paulo é que a atitude seja tomada de forma severa. No ponto 3, não dar ouvido a ensinos falsos. Na condição de supervisor, estabelecendo igrejas de cidade em cidade, tinha que ministrar a palavra de edificação e advertência contra os falsos cristãos. Deveria repreendê-los de modo veemente. Na verdade, eles eram desviados da verdade. Mais adiante, Paulo resume como tratar de desviados e hereges. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evitam, quer dizer, orientam, admoesta. Porém, depois de algumas admoestações, e por não haver mudança, então precisamos evitá-los. Uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. Já tem um adágio popular. Ponto 3. A percepção da pureza para os puros e para os impuros. E aí nós temos, tudo é puro para os... Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros, pois se preocupam em viver segundo a palavra de Deus. Aqueles que vivem de modo santo não veem mal em tudo, pois seus olhos são bons, santos. Isto é reflexo de suas mentes e corações bondosos. Deus nos chamou para sermos santos em toda a esfera e aspecto de nossa vida. Quem despreza esse ensino não despreza ao homem, mas sim a Deus. Na visão de Paulo, aqueles que são puros têm um coração puro, evidentemente, e tudo que lhes circunscreve, tudo que está à sua volta é puro. Não há malícia, não há maldade. O coração está recheado do Espírito Santo, dos frutos do Espírito. Aleluia. Oh, mas como é glorioso quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, quando ele está orientado pela palavra genuína, a sua vida é moldada, o seu coração é puro, o seu pensamento é puro, as suas atitudes são puras, tudo nele é puro, porque ele foi purificado pela palavra e o Espírito Santo está no seu coração com os frutos do Espírito, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. Aleluia. Nada é puro para os impuros. No 2. De fato, para os contaminados e infiéis, tudo o que eles pensam e praticam é de má natureza. O motivo pelo qual nada é puro para contaminados é porque confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Esses são hipócritas e maliciosos, pois dizem
uma coisa e fazem outra. São desvirtuados. Tudo à sua volta é impuro, porque não estão puros, porque não sofreu mudança. Tem um coração malicioso. Aqui entra a hipermetropia, que é o aumento exagerado na visão das coisas. Há uma distorção, a visão estrábica. A hipermetropia enxerga em pequenas coisas grandes, pequenas faltas ou alguns detalhes são exagerados para muitos. Eles aumentam, eles são faladores, eles são reprovados na fé. Eles não têm a paz, não têm o fruto do Espírito na sua vida, não têm uma maneira de viver condigna com a palavra. Não têm alegria. O pecado está arraigado no seu coração. Não podem fazer as boas obras, não podem cuidar das coisas santas de Deus. São desobedientes e abomináveis. Oh, mas isso é triste. E o último ponto aqui dessa terceira parte: conhecem a Deus, mas o negam com as atitudes. Tendo a aparência de piedade, negam a eficácia dela. Está escrito em Timóteo. Atualmente, muitos dizem conhecer a Deus. Porém, se olharmos para as suas atitudes, veremos que estes nunca conheceram ao Senhor. A nossa conduta revela a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. O que as pessoas aprendem como você ao observar a sua conduta na igreja e fora dela? É a interpelação que ecoa nesta lição da revista da Escola Bíblica Dominical. A administração de uma igreja requer observância de preceitos e diretrizes emanados da palavra de Deus. O maior e melhor manual de administração eclesiástica. Por isso, Paulo escreveu 3 cartas pastorais, visando o estabelecimento e organização e crescimento sadio da Igreja do Senhor. Ele deixa as diretrizes nos moldes da palavra, a sua preocupação com Tito em Creta, a cidade lá na ilha de Creta, na Grécia. Essa carta é escrita no ano 64 da nossa era. E o tema dessa carta, que é a sã doutrina e as boas obras, já diz tudo. Paulo se preocupa com a sã doutrina e com as boas obras, com o encaminhamento de igreja, deixando no capítulo 1 as características de um bom obreiro. No ponto 1, a epístola enviada a Tito. No 2, o pastor precisa proteger o rebanho. E aqui tem as qualificações. No 3, a percepção da natureza dos puros e para os impuros. Tudo é puro para o puro. Nada é puro para os impuros. Os que conhecem a Deus, mas negam com atitudes, revelam o caráter de alguém incapacitado para exercer a função de obreiro, de bispo, de presbítero, de diácono, de apóstolo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que possamos absorver esta lição tão importante da revista da Escola Bíblica Dominical. Paz em Cristo.